Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. No vídeo de hoje, nós falaremos um pouco sobre a pintura rupestre. Para ser mais específico, falaremos sobre a técnica que o homem rupestre, que o homem pré-histórico desenvolveu para a criação das suas imagens, das suas figuras artísticas. Você pode me perguntar: professor, você está falando de desenvolvimento de técnica há 40 mil anos antes de Cristo? Sim, eu estou falando sobre o desenvolvimento de técnicas específicas e não somente técnicas para fazer essas imagens, para compor essas imagens dentro das cavernas, mas também tudo aquilo que envolve a produção artística, como por exemplo, produzir tintas. Bom, primeiramente, vale lembrar que o homem pré-histórico ele descobriu a possibilidade de gravar imagens dentro das cavernas. Houve esse acontecimento. Como? Não temos certeza, isso ainda é um mistério. Talvez ele tenha escorregado e com suas mãos cheias de tinta, cheias de sangue de animal, passado, escorregado a mão também nas paredes e percebido que ali ele podia deixar a sua marca, deixar figuras, compor elementos. Nós não sabemos ao certo, são apenas investigações, são apenas teorias e teses que são desenvolvidas. O fato é que depois de ter percebido essa possibilidade de gravar imagens nas cavernas, o homem começa a produzir arte conscientemente. Para começo de conversa, como que ele produzia as tintas, os pigmentos, de que eram feitos esses pigmentos para que ele pudesse compor obras, compor imagens. Primeiramente, essas tintas, essas cores, elas variam em 3 tons, vamos dizer assim. O primeiro tom é o vermelho, o segundo são as variações de ocre e o terceiro o negro. O vermelho ele era feito com o sangue dos animais que eram abatidos pelo homem pré-histórico, né? Então, um vermelho muito vivo e que pode ser visto até os dias de hoje através das fotografias que nós temos acesso na internet. Aí o ocre, da onde provinham esses tons ocres? O homem utilizava óxidos minerais. Então utilizava pedra, argila, tudo isso era utilizado para a obtenção desse pigmento. E por último nós temos o negro, né, que provém do carvão, seja o carvão mineral, seja o carvão produzido pelo próprio homem, que são os galhos que ele coloca fogo e depois ele tem um carvão, ou ainda os ossos dos animais que foram abatidos, que também são colocados para queimar, e depois o homem tem esse pigmento negro que fica numa espécie já de um lápis, né? Mais fácil também de manusear. Todos esses pigmentos, eles eram dissolvidos em alguns aglutinantes naturais. O que são os aglutinantes, professor? Os aglutinantes, eles servem para incorporar esses pigmentos e transformá-los de fato em tinta. Então, quais eram os aglutinantes utilizados pelo homem? Eram várias as possibilidades. Eles utilizavam látex da planta, utilizavam excrementos humanos, isso mesmo, eles utilizavam excrementos humanos. Eles também utilizavam gordura dos animais, né? Utilizavam também o ovo, que vai ser utilizado lá no medievo, na Idade Média, né, por um longo período da história da arte. O homem pré-histórico já utilizava aqui. Então esses eram alguns dos aglutinantes usados pelo artista caçador para incorporar esses pigmentos e transformá-los em tinta. Bom, depois de feitas as suas tintas, preparadas muitas vezes em alguns bastonetes até mesmo, esse homem ele ia até o lugar onde receberia as figuras, isto é, a parede das cavernas. Frente àquelas cavernas, frente àquelas paredes calcárias, né, o homem ele não somente pintava, não, ele também gravava naquelas paredes. Ele gravava com um instrumento chamado sílex. Então, antes de receber a tinta, aquelas pinturas elas eram gravadas, né? Retirados sulcos
da parede, fazendo contornos primordiais da imagem. E como que o homem fazia isso? O homem fazia isso com pedras bem polidas já, ou então com chifres de renas, né? E o homem ia lá, cavandinho, né? Aquela parede calcária até criar aqueles sulcos que vão desenvolver as linhas. Depois de desenvolvidas essas linhas com essa técnica do gravar sobre a pedra, o homem aplicava a cor negra, geralmente em volta, fazendo um contorno, né, de toda essa imagem, e aí depois ele vinha para a aplicação da tinta, né, da coloração que ia compor aquele animal. Como que ele fazia isso? Aí sim, o homem utilizava as suas mãos como primeiros pincéis da história, como nós já vemos e sabemos por aí das várias e várias representações das mãos em negativos que temos. Então o homem utilizou esse grande instrumento, né? Uma outra coisa que o homem fazia era utilizar uma técnica chamada técnica de pistolar. Ele colocava todo o pigmento na sua boca, então reservava na sua boca, né? Na sua bochecha, e aí depois ele vinha com um canudo feito ou de madeira, né, com galhos, ou então feito com ossos dos animais, colocava esse canudinho e ele assoprava, né, aquele pigmento que estava reservado na sua boca diretamente na parede, fazendo essa técnica do pistolar, né? E aí nós vemos que há uma outra técnica que o homem fazia, que era justamente deixar essa tinta preta, né, esse contorno negro mais oleoso, para que a tinta ao pistolar não saísse para fora, né, mas fosse reservada para dentro. Então essas são algumas das técnicas que o homem pré-histórico desenvolveu. Muito bem, parece que o homem pré-histórico não foi tão primitivo assim, certo? Quando nós encaramos as suas obras, as suas composições, os seus registros visuais, nós percebemos que ele dominava as técnicas em que ele trabalhava, bem como sabia trazer de modo proporcional aquelas figuras, adequando-as às suas necessidades. Então a gente vai ver que o homem pré-histórico, em algumas cavernas específicas, soube utilizar o volume da pedra para bem dispor um animal, né, sobre utilizar até mesmo os contornos de claro e escuro, luz e sombra, para dar esse realismo para os animais. Então, quando nós encaramos as obras, nos deparamos com as pinturas rupestres, nós também conhecemos um pouco mais sobre a nossa própria história enquanto seres humanos. Eu espero que você tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre a pré-história. Se você gostou, se você não tinha conhecimento sobre tudo isso que eu te falei nesse breve vídeo, eu peço, curta, comente e compartilhe esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, porque assim você vai também me ajudar a chegar a mais pessoas. Até mais, nós nos vemos no próximo vídeo.